Uma boa noite a todos. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A verdade que liberta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda, aquele que lê e guarda a palavra sagrada, a palavra de Deus, porque é através da palavra que o homem é liberto. É por isso que então, no livro de João, diz que quando o homem conhece a verdade, ele é liberto. Conhecereis a verdade. Essa verdade é a palavra do Senhor. Jesus, ele deixou uma ordem: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos pregar o evangelho. O servo do Senhor que se diz ser servo e não prega o evangelho é rebelde, porque Jesus, ele ordenou, deixou uma ordem. Não é um chamado, não é então uma escolha, é uma obrigação. Ide a todo mundo e pregai o evangelho, e quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então minha obrigação é trazer a palavra do Senhor, mas se você não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Não é obrigação minha fazer você acreditar, porque não estou aqui para convencer o homem. Quem convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus é a semente, que ela é jogada, e ali então, quando esse solo ele é fértil, dá bons frutos. Mas se teu coração é duro, nunca vai dar bons frutos. É como se eu lançasse uma semente aos porcos. É como se eu jogasse fora. Então escuta bem a palavra do Senhor. Não endureçais os vossos corações. Não endureçais o vosso coração. Porque o reino de Deus é chegado. É chegado até vós. O dia do Senhor está perto. Se aproxima muito o dia do Senhor. O dia da vinda de Cristo está mais perto do que todos possam imaginar. Esse dia vai ser dia de alegria para muitos, mas para a grande maioria vai ser dia de angústia. Vai ser dia terrível, dia de tristeza, dia de alvoroço. Porque muitos estão brincando nos dias de hoje. Estão brincando de ser religiosos. Todos acham que depois da morte vão para o céu. Ah, mas o fulano era bom. Todo mundo quando morre torna-se bom. Mas Jesus, ele disse que não existe um sequer bom. Bom é o Pai. Jesus mesmo, ele disse que bom é o Pai. E muitos podem se julgar pelas suas obras e dizer então que por ser bom e por poder estender suas mãos para ajudar a quem necessita, por fazer boas obras, podem achar que isso pode trazer a salvação. A salvação não vem pelas obras. A salvação é um dom gratuito de Deus. É a graça do Senhor. A salvação de Deus, ela não vem por boas obras. Não adianta o homem dizer que é bom. Ah, mas eu sou bom. Eu bebo, mas eu não faço mal para ninguém. Eu bebo só minha cervejinha no final de semana e não faço mal para ninguém, não mexo com ninguém. Mas Jesus, ele disse que o reino de Deus, o caminho é estreito, a porta é apertada. E ele disse que tudo é lícito, mas nem tudo eu praticarei. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo eu vou praticar. Então a Bíblia diz que posso tudo, livro de 1 Coríntios, mas nem tudo eu praticarei. Deus deixou o livre-arbítrio para o homem fazer o que ele bem entender. Mas, conforme as obras, conforme a escolha que o homem faz, ele tem os seus frutos a colher, ele tem as suas consequências, seja suas obras boas, ou seja suas obras más. Quando chegar o grande dia, o homem ele colherá os seus frutos. Então, podem andar à vontade por aí no mundo, da maneira que quer, podem fazer o próprio caminho, do jeito que querem, mas herdar o reino de Deus, não pode. Pode fazer o que quiser nesse mundo, pode beber, pode prostituir, matar à vontade, mas só não pode herdar o reino dos céus, porque o reino de Deus, ele é herdado pela graça do Senhor, mas também pelas boas obras.
é dado pela obediência à palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 14. Nossa, ótimo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a palavra do Senhor, ela diz que aquele que permanece na tal prática não há de herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que aqueles que permanecem no adultério, aqueles que ficam se prostituindo, possuindo uma mulher a qual não é sua, isso é um pecado de adultério, porque Deus ele não fez o divórcio. Deus ele ordenou ao homem somente um casamento. Passou disso, é adultério e prostituição, e vão ter que prestar conta com o Senhor Deus no dia do juízo. A Bíblia diz que os idólatras também não vão de herdar o reino dos céus. Mas a idolatria não é somente a imagem de escultura. Idolatrar não é somente eu ter um santo feito de gesso dentro da minha casa, mas a idolatria também, nos dias de hoje, principalmente está no futebol. É através do futebol, através da música, os homens estão idolatrando a criatura mais do que o próprio Criador. Estão adorando a criatura e isso torna-se então idolatria. Porque somente Deus, Ele merece toda a honra e a glória, porque tudo foi feito e formado por Ele, por meio dEle, e através dEle e para Ele são feitas todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não divide a glória com um jogador de futebol. Ele não divide a glória dele com um cantor famoso, para que os homens possam então adorar de tal forma. E a Bíblia diz aqui no versículo 10 que os idólatras também não herdarão o reino dos céus, pois vão ficar de fora. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões e nem os maldizentes. Os maldizentes são os mentirosos. Então toma cuidado. A palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho. A palavra do Senhor, ela é bem clara quanto ao pecado. Porque Deus ele não alisa o pecado do homem. Deus ele não faz de conta que ele não está vendo, pois ele vê. E ele ira quando o homem peca diante dele e não se arrepende. Jesus morreu para perdoar o homem, para que o homem saia da sua vida pecaminosa e agora possa viver uma vida debaixo da graça do Senhor, livre de todo pecado. Por isso toma cuidado, busca o reino de Deus, arrependa-se enquanto há tempo, arrependa-se enquanto há tempo dos seus pecados, porque está chegando o grande dia. O dia da vinda do Senhor está perto. Se aproxima muito esse dia. O dia do Senhor será como um ladrão. Jesus ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Somente os sinais ele deixou para nós sermos alertados. Mas o dia e a hora exata, somente o Pai sabe. Nem os anjos e nem Jesus sabe o dia e nem a hora. Por isso temos que estar atentos. Por isso que nós temos que estar vigilantes, guardando a palavra do Senhor. Temos que estar vigilantes. Jesus ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então o homem pode ter religião que for, qualquer religião. Nenhuma religião leva a Deus, nenhuma religião leva a salvação, pois todas as religiões vão dizer que trazem salvação, e todas as religiões dizem que levam até a Deus. Mas é enfado da carne, é mentira. Porque Jesus ele disse que é um caminho. Há um caminho que leva à salvação. Ele não falou que é uma religião. Livro de Tiago, no capítulo número 1, versículo 27.
A Bíblia diz que a verdadeira religião aprovada por Deus é guardar-se da corrupção, do pecado, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, Jesus ele disse que a verdadeira religião que o Pai aprova, que Deus ele aprova, é você correr da corrupção do pecado, é você guardar de pecar, você guardar-se do adultério, da prostituição, é guardar-se da embriaguez. Jesus ele disse que a verdadeira religião é você correr do pecado, guardar-se da corrupção deste mundo, do pecado. Ele não falou que o caminho é a igreja católica, nem evangélica, nem espírita e nem tampouco você buscar em qualquer outra religião. Porque a religião ela não salva. Ela não salva. Não é a placa de igreja que vai levar o homem para... Não vai ser através do nome de uma igreja, nem tampouco pela religião, que os homens vão chegar até a Deus. Não vão conseguir, porque por conta das heresias que estão sendo pregadas, a cada dia o homem está se distanciando de Deus, por não conhecerem e não quererem conhecer a verdade. Os homens estão andando como cegos, sendo guiados por outros cegos. Por isso então, Jesus ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer ela, porque estamos vivenciando os dias onde mais os falsos profetas estão sendo levantados. Os falsos profetas estão sendo levantados, enganando muitos, levando almas e mais almas para o inferno, por conta das suas mentiras. E o homem, por não buscar conhecer a verdade, por não conhecer as escrituras sagradas, estão errando de uma forma terrível diante do Senhor. E no dia do juízo, no dia da vinda do Senhor, aquele dia os homens vão se arrepender, vão se lembrar de tudo, vão se lembrar desta oportunidade que tiveram de ouvir a palavra do Senhor e fazer um concerto com Deus. Naquele dia vão se arrepender. A Bíblia diz que vai ter grande alvoroço sobre a face da terra. Os homens vão se lamentar muito, vão se lamentar por não buscarem conhecer a verdade e andar segundo a verdade. A verdade é a palavra. A verdade não é o que o Papa prega. É mentira que existe reencarnação, não existe missa de sétimo dia, não existe purgatório nenhum. Morreu, segue-se o juízo, segundo a palavra do Senhor. Aqueles que morrem, eles ficam então aguardando o grande juízo. Não tem como, Jesus ele disse que não tem como aqueles que sobem ao céu ir para o inferno, e não tem como aqueles que vão para o inferno subir até o céu. Ou seja, não tem como fazer missa de sétimo dia para tirar a alma do purgatório, porque é mentira. Passaram-se então a vida inteira sendo enganados pelas heresias, as heresias da religião, e até hoje continuam, porque não buscam conhecer a verdade. Muitos têm a Bíblia em casa e não fazem questão de ler ela. No dia do juízo, não vai ter como os homens se justificarem diante de Deus, falar que não conheciam, sendo que dentro da sua casa você tem a Bíblia. Estão sendo enganados por não buscarem o conhecimento da verdade, porque não buscam conhecer a verdade. É por isso que os homens estão sendo enganados. Jesus ele disse que os homens foram entregues a um sentimento perverso por não buscarem conhecimento da verdade na palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela foi escrita pela mão dos homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não é a palavra do homem, é o livro da verdade, é o livro que nos guia à salvação. Jesus ele disse que o caminho que leva à perdição ele é largo, espaçoso, é a porta que conduz à perdição, mas o que leva à salvação, ele diz que o caminho é estreito e a porta é apertada.
Quando Jesus ele conta a parábola falando desses dois caminhos, ele diz que muitos vão querer passar pela porta estreita, mas vão ser poucos. Poucos que vão conseguir, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. O reino de Deus, ele é chegado até a vós. Apressa-te em buscar o reino dos céus. Apressa-te em buscar o reino de Deus, porque está chegando o grande dia. Muito em breve, esses céus ele vai se abrir. Esses céus vai se abrir, então verão vir em nuvem de glória o Filho do Homem, ressuscitado, vivo, para buscar todos aqueles que se prepararam. Jesus ele vai vir muito em breve. Vai ser feita a separação entre os bodes, as ovelhas de Cristo, elas vão ser levadas, mas os bodes vão ser deixados para trás. No dia do juízo de Deus também será feita a separação. Do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. Os bodes eles são rebeldes, eles ouvem a palavra do Senhor e eles ficam bravos, dando cabeçada, ficam resistindo, correndo. Mas as ovelhas do Senhor, elas aceitam a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a ovelha ela conhece a voz do bom pastor. Elas ouvem a voz do pastor, que é Jesus Cristo, e elas vão até a Ele. Mas os bodes não. Eles ignoram, eles criticam, eles ficam questionando, eles são rebeldes. E no dia do juízo do Senhor, ao lado esquerdo vai ser colocados os bodes e ao lado da direita as ovelhas. E as ovelhas então ouvirão da boca do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, e herdai por herança o reino dos céus, que é dado a vós. Mas os que estiverem ao lado da esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ali muitos vão dizer: Senhor, mas eu tinha minha religião, mas eu era bom, eu fazia boas obras, ajudava. Vão ter muitas questões para poder se justificar diante de Deus, mas nenhuma das explicações do homem pode se justificar diante de Deus, porque somente o sangue de Cristo pode justificar o homem. E toda obra que o homem faz nessa terra está escrito num livro, um livro chamado o Livro das Obras. Esse livro está escrito as obras boas, está escrito todas as obras más e perversas dos homens. E tem gente achando que vão poder então se justificar diante de Deus. Deus ele não aceita desculpa do homem. Deus ele é misericordioso, tem dado tempo suficiente para os homens largar a embriaguez, largar o adultério, largar a prostituição, largar o pecado, mas os homens não querem, porque não querem aborrecer, não querem largar o seu pecado, não querem que suas obras sejam reprovadas. É por isso que não querem Jesus, porque Jesus não aceita o pecado, porque Jesus não aceita a sua embriaguez, Jesus ele não aceita o pecado do homem. É por isso que os homens não querem Jesus, preferem o pecado, preferem. Mas em Romanos capítulo 1 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera a morte, o salário dele é a morte. Então, quando chegar o grande dia da tua alma a partir do teu corpo, a morte ela virá para buscar a tua alma. E se você não tiver com Cristo, se você não tiver justificado pelo sangue de Cristo, então os demônios eles virão com pressa, rasgando a tua alma e levará ela para o Hades do inferno, onde foi preparado para os demônios e para Satanás. Por isso toma cuidado, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Deus ele vos acrescentará. O reino de Deus é chegado até a vós. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se, ó filhos rebeldes, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Porque quando ouve uma palavra bonita, aí é Deus que está falando. Quando ouve falar que Deus vai fazer isso,
Deus vai te abençoar e que Deus vai te prosperar e vai fazer isso e aquilo. Aí é Deus que está falando. Mas quando Deus ele fala para você largar o pecado, para que você venha ser salvo, aí não é Deus que está falando. Aí endurece o coração, porque Deus ele não pode repreender o homem, porque se repreendeu não é Deus, mas o pai que ama o filho, ele repreende sim o filho, para tirar o filho da perdição e colocar ele no caminho certo. Então se Deus nessa noite ele está repreendendo, é porque ele ainda tem amor pela tua alma e ele quer que a sua alma venha ser salva. Se Deus nessa noite fala para você sair da prostituição, sair da droga, sair da cachaça e sair do adultério, é porque Deus ainda tem zelo pela tua alma e ele não quer que a sua alma venha ser condenada. Deus ele não quer que a sua alma venha ser condenada. O alimento não é mais precioso do que a alma. É com a alma que Deus preocupa. É a alma que Deus quer salvar. E se Deus ele repreende, é porque ele tem amor à tua alma. É porque ele quer que a tua alma venha ser salva. É porque Deus ele quer resgatar a tua alma do fundo do poço. Satanás ele veio para matar, ele veio para roubar e destruir. Isso todos nós sabemos. Jesus ele veio para dar vida, e a vida com abundância, uma vida eterna, a qual esse mundo não pode dar. As obras deste mundo, elas são infrutuosas. O mundo ele te engana, ele te engana com falsos prazeres momentâneos. O mundo ele te engana com sensações que você sente por um momento, mas quando é pela manhã, você torna-se vazio novamente, angustiado, com sua vida destruída. Abra os vossos olhos, apressa-te em buscar o reino dos céus, apressa-te em buscar o reino de Deus. Jesus ele está alertando, apressa-te em buscar o reino de Deus. Desperta tu que dormes no Senhor, desperta tu que dormes no Senhor. Jesus ele está alertando a todos os moradores da terra que ele já está a caminho e ele está voltando. E é necessário que os homens façam um concerto com ele. É necessário que os homens saiam das trevas e venham para a luz. Busca ele enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pode ser muito tarde demais para que os homens se arrependam. Amanhã pode ser que não tenha mais tempo. Se pedires a tua alma nessa noite, Jesus ele contou a parábola. E ele disse para aquele homem, o homem rico: se pedir a tua alma nesta noite, a quem está reservada a tua alma, para onde irá e quem virá buscar a tua alma? Apressa-te, faça o concerto com o Senhor enquanto há tempo. Faça o concerto com o Senhor enquanto há tempo. Porque Jesus ele já está a caminho. O tempo é breve. Ele já está às portas. Muito em breve vão ver Filho do Homem em nuvens de glória. E aqueles que estiver preparado vai subir com ele. Apressa-te em buscar o reino dos céus. Não é a religião, não é ir para a igreja, mas sim buscar a verdade do Senhor, guardando a sua palavra. Apressa-te em buscar o reino de Deus, porque Jesus ele já está a caminho. E nessa noite ele bate na porta. E essa porta é a porta do teu coração. Não endureça ele. Não endureça. Abra a porta para que Jesus ele possa entrar. Porque Satanás ele não faz dessa maneira. Ele chega e acaba com tudo. Ele arrebenta a vida das pessoas. Mas Jesus não. Ele vem, ele bate a porta. Se você não abre a porta, ele não entra. Ele não entra. Mas se abrires a porta nessa noite do teu coração, Jesus ele entrará. Entrará e fará morada. Encontrarão nele a paz e a alegria a qual este mundo não pode te dar. Este mundo te dá uma paz momentânea e passageira que passa muito rápido. Este mundo te oferece uma alegria falsa que passa muito rápido, pois pela manhã você torna-se vazio. Os homens buscam preencher um vazio que há dentro deles, mas não sabem que esse vazio somente pode ser preenchido com o Espírito Santo. A cachaça, a droga, o sexo e todo o dinheiro desse mundo, ele não pode preencher o seu vazio. Ele não pode, só preenche por um momento. É muito rápido, pois pela manhã, no dia seguinte, torna-se o homem vazio novamente.
Porque o corpo do homem, ele é o templo do Espírito Santo, é a morada. E se esse templo ele está vazio, Deus ele não está fazendo morada. Então, consequentemente, é uma casa vazia. É uma casa sem o Espírito Santo, ela é vazia. E não pode ser essa casa ser preenchida com as coisas materiais deste mundo. Essa casa ela não pode ser preenchida com a cachaça, nem com a droga, nem com a prostituição, nem com dinheiro. Nada deste mundo pode preencher esse vazio a qual vós tem dentro de si, porque esse vazio é por não ter o Espírito Santo de Deus, porque o corpo do homem ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras da profecia deste livro, a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pelas portas. Apocalipse capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas, pelo portão principal. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. Muito mais do que feliz significa bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que se arrepende do seu pecado, porque Jesus ele perdoa. Mas Jesus ele diz: vai e não peque mais, os teus pecados são perdoados. Mas vai e não peque mais. Quando Jesus ele perdoa, ele diz para que vais e não peque mais. Mas os homens não querem se arrepender, não querem abandonar a cachaça, a idolatria do futebol, a idolatria a outros deuses, a idolatria de imagens que está inflamando a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus ele não está no pedaço de estátua, não está na imagem feita pela mão do homem. Deus ele é um só, e ele não habita em templo feito por mãos humanas. Só existe um Deus lá no céu, só existe um Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não existe senhora no céu, não tem senhora alguma, porque Deus ele não tem mulher, Deus ele não tem mãe. Não existe senhora no céu, só existe Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então podem rogar à vontade por Maria na hora da tua morte, mas saibam que na hora da tua morte ela não te socorrerá, porque nenhum daqueles que morrem, eles podem tornar a vida de novo, se não for por Deus. Somente um morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e esse foi Jesus. É o único Deus que vive para todo sempre, e não tem Maria para rogar, para interceder, para poder então falar com o Pai. Somente Jesus ele fala com o Pai, nem os anjos do céu, nem os anjos. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chega até o Pai se for através de Jesus. Disse ele, João 14, versículo 6, arrependa-se enquanto há tempo, porque é chegado o dia do Senhor, esse dia está perto, aproxima-se muito. Abra os vossos olhos, desperta tu que dorme, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque esse dia se aproxima. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra deste livro, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.